Por que nós decidimos fazer jornalismo? O meu nome é Larissa Guerra e eu decidi fazer jornalismo porque meu sonho era trabalhar na Super Interessante. Meu nome é Marina Mels e eu comecei a fazer jornalismo porque a coisa que eu mais gostava de fazer na vida era conversar. Bom, a gente chegou ao primeiro ano de Donas da Porra Toda, esse é um episódio comemorativo e a gente decidiu nesse episódio falar sobre a profissão que nos uniu lá no início da faculdade, que a gente já amou e odiou, mas principalmente porque a gente continua acreditando muito no jornalismo. Nesse momento ainda mais. Então, se você é jornalista, você vai se identificar com certeza. Se você não é, vai entender um pouco mais sobre esse universo e os bastidores desse universo da informação. Então, bem-vindas a esse episódio mais do que especial do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Um ano de programa! Esse episódio é muito especial. Esse Donas da Porra Toda que a gente produz com tanto amor todas as semanas, teve seu primeiro episódio publicado no dia 21 de maio de 2019. Parece que foi em outra vida, não é mesmo, Larissa Guerra? Ou se parece. Ai, chegamos a um ano, né? E acho que a gente até comentou aqui, né, Marina, que lançamos o podcast no dia 21 de maio de 2019, porque afinal o Sol estava em Gêmeos naquela época. Assim como o Sol também estará em Gêmeos nessa semana, trazendo comunicação, trazendo um pouco mais de descontração, se isso que é possível para esse ambiente, né? Mas eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o que rolou nesse ano, né? O que a gente esperava com esse podcast. Onde chegamos, hein, Marina? Começa você respondendo que é muito difícil, não sei. Eu esperava nada menos que glória e reconhecimento mundial, né? Acho que pra começar, assim, por baixo. Acho que a gente esperava se encontrar mais, né? Acho que criamos o podcast como uma grande desculpa para falar dos nossos problemas e também pra gente poder se encontrar com mais frequência, porque a gente estava vivendo rotinas muito atribuladas. E no fim das contas, eu acho que o Donas é o nosso filhotinho, assim, a nossa paixão, né? Pois e aí, Marina, o que é esse primeiro ano de Donas pra ti? Ai, cara, uma doideira, né, amiga? Não, eu acho que seria injusto a gente dizer que a gente começou o Dona sem expectativa. Porque a gente tinha expectativa da gente se ver mais, da gente conversar com pessoas, da gente entender se o que a gente estava passando era só a gente, ou se o mundo também passava por aquilo. Acho que a gente tinha uma expectativa, mas nem de perto ela passava pelo que aconteceu, né, nesses períodos todos. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse em todos os eventos que a gente fez e nas universidades que a gente foi, que o Donas, ele trouxe muito diálogo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente esperava que fosse acontecer entre a gente, né? E ele foi amplificando esse diálogo e trazendo mais pessoas para essa conversa. Então, nesse ano eu descobri que pessoas de muito perto de mim passavam por coisas similares e não conseguiam falar, e eu também descobri que pessoas muito distantes de mim passavam por situações similares, seja de quando a gente falou de machismo, seja quando a gente falou de síndrome do herói, seja quando a gente falou de várias coisas, e eu também não fazia ideia. Então, acho que pra mim esse um ano foi de muita conversa, e se eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de conversar, e o resultado do Donas foi conversa, eu me sinto extremamente feliz e realizada com esses primeiros meses. E você, agora falando sério? Acho que esse primeiro ano me trouxe muitas mulheres incríveis, assim, é como você disse, né? Acho que a gente não esperava que os nossos diálogos virassem diálogos com mais pessoas, com mais mulheres, e conhecer essas histórias dessas mulheres, das empresas, das ideias que elas têm, da luta que cada uma tem no dia a dia para fazer a sua grana, para estruturar o seu negócio, para vender o seu produto ou o seu serviço. Eu acho que isso para mim é o maior ganho, assim, do Donas, né? De quantas mulheres sensacionais a gente conheceu nessa jornada, né? Sim, acho que a gente chega nesse ano muito fortalecidas, né? Nesse processo. E quero dizer a você que está ouvindo esse episódio, não deixa de ouvir até o final, porque vai ter coisas bem legais que a gente preparou para esse primeiro ano. É para as pessoas entenderem por que a gente decidiu falar sobre jornalismo, né? Primeiro porque esse tema é muito caro pra gente. A gente
se conheceu nessa universidade, né, cursando jornalismo, a gente se perguntou muito sobre se o que a gente fazia que era jornalismo, né, e também porque a gente acredita que nesse momento, como a gente já falou antes em vários episódios, a ciência, as artes e o jornalismo são fundamentais e são aspectos, são trabalhos que podem nos tirar desse caos, desse atoleiro imenso em que a gente se enfiou. Então, por que você decidiu fazer jornalismo, amiga, e como é que foi a sua relação de amor e ódio com essa profissão? Eu sempre falo que as duas profissões que eu escolhi na vida, né, o jornalismo e a cozinha, elas vieram muito pela proximidade, pela influência dos meus avós paternos na minha vida, assim, o meu avô e a minha avó foram pessoas que estudaram muito pouco, né, minha avó acho que fez até terceira série, meu avô chegou a estudar um pouquinho mais, mas eles liam muito, eles eram leitores ávidos e eu desde criança era uma pessoa que adorava livros, assim, e eu adorava contar histórias, eu sempre fui muito comunicativa, na minha família era comum dizer que eu falava mais do que o homem da cobra, e acho que foi meio que um caminho natural, assim, de uma criança que era uma leitora ávida, que gostava muito de contar história, que aprendeu a ler e se encantou muito por revistas, jornais, isso, tipo, revista e jornal era algo que era muito comum na casa dos meus avós, assim, e eu sempre ganhava muito livrinho de presente e tal, então desde criança eu me encantava com aquilo, assim, de certa forma, e achava que era sensacional. Só que eu queria ser astronauta, né, quando era criança, então, porque eu gostava muito dessas coisas de planetas, universo, mas aí quando eu entendi que ia dar um pouco mais de trabalho e que eu não era tão boa em matemática como eu era com as palavras, aí eu resolvi ir pro jornalismo. Acho que eu, apesar de eu sempre falar assim, que o seu trabalho não é o que te define, eu acho que o jornalismo moldou muito da minha personalidade, da forma como eu enxergo o mundo, do meu pensamento crítico. Enfim, eu acho que mesmo como cozinheira, eu nunca deixei de ser jornalista e acho que nunca vou deixar, assim. Acho que isso é o que eu aprendi nos anos de faculdade e na profissão baliza total a forma como eu enxergo a vida e o mundo, assim, né? Sociedade, enfim. E já vivi muitos momentos de amor, muitos momentos de ódio, muitos momentos de descrença absoluta. Acho que a nossa geração, eu tava até fazendo umas anotações antes, assim, de a geração, a minha, da Marina, algumas que chegaram mais ou menos nessa época na faculdade, a gente viveu um período que foram os últimos respiros, assim, do que era o analógico, e quando a gente pisou numa redação, num ambiente de trabalho, tudo já era mais digital, né, mais digital de uma forma muito diferente do que é hoje, assim. E eu, por outro lado, também nesses 10 anos, que eu vou fazer esse ano, 10 anos de formada, eu vi as redações se transformarem radicalmente, assim, eu vivi momentos muito bonitos em uma redação com 70 pessoas trabalhando, e quando eu saí de uma redação de jornal, eu tava, sei lá, com 10, 12 pessoas trabalhando, sabe, então é muito sintomático isso, assim, essas transformações que a gente foi vivendo. Mas por outro lado, também eu acho que o jornalismo é tão incrível pra mim, porque é uma profissão que me permite fazer várias coisas, né, não preciso só trabalhar em jornal impresso, eu posso escrever, eu posso falar, eu posso estar na rádio, eu posso fazer um podcast. Acho que a receita a gente aprendeu na faculdade, né? Acho que aí depende muito da nossa criatividade e da nossa capacidade de contar essas histórias. E você, Marina? Então, eu comecei a pensar em fazer jornalismo já no início do segundo grau, assim. Eu sempre fui muito boa de conversar, assim. Eu sempre gostei muito de conversar e eu era aquela pessoa que conseguia ser amiga de todas as turmas, sabe? Conseguia falar com a galera do fundão, conseguia conversar com as CDFs da turma e esse diálogo, pra mim, sempre foi uma das coisas mais importantes, uma das características minhas que eu mais gostava, assim, era muito importante pra mim me autoafirmar como uma pessoa que conseguia dialogar. E aí, na hora de escolher lá a profissão, eu acho que nenhuma escolha dessas, especialmente porque a gente faz essa escolha muito nova, né, ela é baseada numa coisa só, eu acho que é um conjunto de vivências que a gente tem. Então, se hoje você me perguntar por que eu fiz jornalismo, acho que é esse amor pelo diálogo, pela conversa, pela história das pessoas, gostar de saber, né? Uma relação muito bonita que a minha família sempre teve com jornal, papel, jornal grandão, standard, lindo, sabe? Que
Meu pai comprava o jornal no sábado, que era o único dia que tinha grana pra comprar, e aí não dava pra assinar, né? Então, ele empurrava a toalha da mesa, a toalhinha que ficava em cima da mesa até a metade, e abria o jornal na outra metade, e passava a manhã do sábado lá lendo as notícias. O meu avô, por parte de mãe, ele era muito louco, porque a gente morava no interior de Santa Catarina, lá no oeste, lá em Nova Erechim, e ele assinava a notícia, que era de Joinville, tipo, nada a ver com a vida, mas porque ele gostava da notícia, sabe? Ele tinha uma relação muito afetuosa com aquilo. Meu avô, por parte de pai, a mesma coisa, então eu tinha uma relação, a minha família era uma família que sempre teve uma relação muito bonita com esse papel, assim, sabe? Com esse papel que te diz o que acontece no mundo. E eu fui a pessoa que sempre gostou de revista. Revista pra você, leitora jovem, é um iPad impresso, né? Basicamente. Então, eu sempre gostei muito de revistas. Os meus presentes de aniversário dos 13 aos 18 anos, 16, sei lá, foram assinaturas de revista. Eu ganhava sempre de presente. Eu lembro ganhei do barulho. com 10 anos eu ganhei a assinatura da Super, assim, tanto que eu gostava também. Então, eu lembro do barulho do entregador jogando a revista e batendo na porta, sabe? No sábado. E era o meu dia preferido, assim. E eu assinei desde revistas como a Super, como a Recreio, na época, que era uma revista infantil, adolescente, assim, mas tinha um conteúdo muito legal, até a Capricho e até essas revistas enfim, que eram consideradas de menina. Então, eu acho que eu fui fazer jornalismo por tudo isso, por todas essas coisas. Nenhuma delas individualmente, mas por uma soma de todas essas coisas. E eu nunca tive dúvida. Isso é muito engraçado, assim, eu tenho várias amigas que começam um curso ou que têm dúvidas sobre o curso, e pra mim isso nunca foi uma dúvida, assim, eu sempre tive muita paz com essa escolha de fazer jornalismo, porque é uma profissão que eu admiro, é uma profissão que eu gosto das pessoas, eu acho que uma das coisas mais legais do jornalismo é as pessoas que você lida, assim, boa parte dos meus grandes amigos da vida eu conheci no jornalismo, por causa disso, assim, acho que pelo interesse nas pessoas e por a gente acabar se encontrando. Esse E povo de basicamente foi humanas, isso. né? Esse povo de humanas lindo que a gente ama. E aí, no fim das contas, eu queria trabalhar com revista. Eu entrei na faculdade pensando em trabalhar na Bravo, sabe? Em trabalhar com revistas de arte, em trabalhar com grandes reportagens, né? A Piauí já estava lá rolando na nossa época. E aí, acabei entrando num estágio numa empresa, num jornal online há 10 anos, né? Então, foi um privilégio. O primeiro site de notícias de Santa Catarina foi onde eu trabalhei. E aí, acabei indo para a área do jornalismo de negócios, da assessoria de imprensa, que é uma área que eu gosto muito também. Então, também eu comecei pensando uma coisa e aí as coisas foram acontecendo, né? Foram mudando. Aí, pra gente entender um pouco se faz sentido essa nossa pira pelo jornalismo, uma das pessoas com quem a gente foi conversar foi a Lanumi. A Lanumi, ela é aluna de jornalismo, ela tá no 4º semestre de jornalismo da Univale, e eu e a Larissa nos perguntamos muito, assim, o que motiva as pessoas a fazerem jornalismo hoje, né? Porque na nossa época era isso, era essa vontade de contar histórias, quando contar histórias não era tão simples quanto é hoje, né? Então, fomos conversar com a Lanumi para saber por que ela foi fazer jornalismo. Na verdade, eu entrei no curso de jornalismo por acaso. Eu não tinha muita certeza se eu queria fazer faculdade ou não, mas eu sempre fui muito apaixonada por escrever e informar. Então eu tentei, só que no primeiro semestre eu acreditei que eu não ia conseguir, mas depois de um tempo eu tive a oportunidade de produzir matérias semanais para o jornal Cobaia, que é o jornal laboratório da Univale, e eu percebi que ali era o lugar certo para mim. Independente das mudanças que ocorram dentro do jornalismo, ele ainda mantém as raízes, que é contar a história, dar voz às pessoas, informar. E é isso que eu quero fazer, e eu tenho certeza absoluta disso. É o que me motiva demais dentro do curso. No meu ponto de vista, o jornalismo é de suma importância. Com a era da fake news, nós podemos perceber a necessidade que é existir um poderio em que podemos confiar para obter informações verdadeiras. Nas redes sociais, qualquer um pode emitir opiniões. E é aí que o jornalista entra, né, como um meio de coleta, de investigação e de análise de informações, para trazer à tona a verdade. Isso jamais poderá ser substituído. Só que o problema é que é bem difícil exercer o jornalismo hoje em dia no Brasil. Financeiramente é bem complicado e tem também todas essas mudanças que vêm ocorrendo dentro do meio, né? Que são os vários tipos de formatos, as reduções estão reduzidas a um jornalista. Bom, para seguir a profissão tu tem que amar bastante, mas eu acho que é insubstituível. Primeiro, que os ataques aos jornalistas
são uma barbaridade, né? Mas é bem simples tu entender o porquê. É só tu relembrar aquele velho ditado: quem faz o que quer, ouve o que não quer. Parece que, principalmente se tratando da política, as pessoas acreditam que tem uma conspiração da imprensa. Mas não tem. A regra básica do jornalismo é não escolher lados. Nós somos, ou pelo menos devemos ser, imparciais. Mas as pessoas se negam a acreditar na credibilidade da imprensa e ainda mais a acreditar que o político que elas idolatram possa cometer erros. Ainda mais quando esse político ataca diretamente a própria imprensa. Só que acreditem, todos cometem erros e é obrigação do jornalista informar sobre eles. Isso nem sempre vai agradar todo mundo, né? Mas tem que ser feito. Ouvindo o depoimento da Lanume, eu fiquei imaginando muitos tijolinhos da Univalias. Chega a dar saudades desse momento. Eu lembro muito, assim, do período de faculdade. Acho que eu fui uma pessoa que eu falo que eu tenho... O maior orgulho que eu tenho no meu período de faculdade é que eu lia absurdamente, assim. Eu era uma leitora voraz, frequentadora assídua da biblioteca da Univale, adorava aquela biblioteca. Eu, inclusive, quis muito trabalhar lá, não consegui fazer estágio na biblioteca. Foi uma grande mágoa que eu tenho desse período. Mas acho legal também quando ela fala do Cobaia, do jornal Laboratório, a gente fazia essas matérias, e tudo era um período de muita descoberta, né, Marina? Total, eu acho que a gente não tinha na época, talvez pelo período que a gente começou a faculdade, que não era um período tão turbulento assim, né, no mundo, na sociedade, enfim, a gente tinha eu tenho a sensação de que a gente não tinha tanta noção do poder do jornalismo, sabe? Eu lembro que quando a gente tinha as aulas, que a gente falava lá de quarto poder e via os filmes e tal, a gente achava aquilo tudo uma coisa meio esquisita, assim. Sabe, a gente acreditava, mas ao mesmo tempo era muito distante da gente, porque na época, pelo menos na minha cabeça, você pode ter uma vivência diferente, assim, mas na minha cabeça não existia tanta facilidade, entre muitas aspas, para uma denúncia de jornal mudar o curso da história, assim, sabe? Para um olhar de jornal conseguir mudar o que as pessoas pensavam, assim. E acho que hoje, talvez as pessoas que estão entrando na faculdade tenham uma visão um pouco mais clara sobre isso, assim, sobre a responsabilidade que a profissão carrega, sabe? Não sei como é que era isso pra ti, tu tinha essa percepção também? Eu acho que eu tinha, assim, mas muito por conta dessa ideia de você ser jornalista e ser testemunha da história, aquele bem clichêzão mesmo, assim, sabe? Acho que isso também que me levou a trabalhar em jornal impresso por tantos anos, assim. Essa adrenalina do fechamento, de você apurar a matéria, de você ficar naquela apreensão do que tá rolando. Gente, isso realmente era uma cachaça, assim, sabe? É muito... Ai, Gabi, só quem viveu sabe, porque é realmente apaixonante, assim, né? E é bem nessa visão romântica, né? O jornalista acho que por natureza, uma pessoa romântica, uma pessoa que acredita, assim, no coletivo, acredita na função da sua profissão, no legado que isso deixa para a sociedade, na importância que isso tudo tem, né? Então, não sei se sou eu, mas eu tenho essa impressão, né? De que nós somos, o jornalista, no fundo, ele é um sujeito romântico, indignado com as coisas, que se preocupa, que tá sempre, né, nesse modo pistola full time e tentando desvendar aí o que tem por trás o que é a história, né? Como contar melhor cada história. Eu acho que com esses tempos novos, assim, eu concordo muito contigo quando você fala de testemunha da história. Mas eu acho que nesses outros momentos em que não é preciso trabalhar num grande jornal, não é preciso trabalhar no Jornal Nacional para fazer uma matéria com uma profundidade muito grande, acho que talvez o jornalista passa um pouco de testemunha para agente, sabe? Para protagonista, assim. Acho que isso reacende muito a minha paixão por essa profissão. Sabe? Super. Quando eu acho que a gente viu na faculdade muito isso, né? De testemunha da história, de olhar pra história e se falava muito na nossa época de que o testemunho sobre um tempo que a gente vive é o jornal, né? De que a gente ia para os arquivos históricos e olhava os jornais de antigamente para ver o que se passava. Então, como se fosse uma fotografia do tempo mesmo, o jornalismo. E eu acho que hoje
tudo que está acontecendo, todas as situações que estão acontecendo, mais do que nunca o jornalismo é a gente. Não que não tenha sido antes, mas acho que é mais, as ferramentas são mais simples, sabe, para ele ser a gente. E isso me apaixona muito, sabe? Isso faz com que eu acredite muito nos produtos de jornalismo. Isso faz com que, para mim, seja muito importante ter esses produtos de jornalismo independentes, ter esses produtos de jornalismo pagos pela grana da galera, para que eles possam ter essa visão, sabe? Então, esses últimos anos com Piauí, Intercept, os próprios podcasts que a gente ouve, me aproximaram muito desse jornalismo ativo, assim, desse jornalismo que não é uma testemunha passiva, mas que é ativo, né, na construção de uma história e na construção das mudanças que a gente quer, sabe? Sim, eu gosto muito. Eu acho que jornalismo precisa se posicionar, assim, né? Acho que precisa apontar erro, precisa... Inclusive, um dos meus maiores sonhos, assim, que eu sempre falo para alguns amigos mais próximos, aconteceu isso durante, eu acho que o governo Figueiredo, se não me engano, que em determinado momento o Figueiredo falou alguma coisa e os fotógrafos todos posicionaram as câmeras no chão e tipo, se recusaram a fazer parte daquele circo que ele estava montando. E eu sempre falo com essas palhaçadas dessas entrevistas de cercadinho do Bolsonaro, assim, que meu sonho é o dia que os jornalistas virem as costas e deixem falando sozinho, sabe? Deixem falando sozinho, porque eu acho que a gente precisa começar a reagir de uma forma muito mais como a gente, né, do momento da história, do que como só a testemunha que fica lá com o gravador ouvindo palhaçada todo dia, né? Mas enfim, vamos falar disso mais adiante. Eu já tô ficando pistola. Bom, para falar também sobre jornalismo, sobre a parte teórica, sobre como é receber esses alunos como nós, né, que chegamos da faculdade, a gente chamou uma pessoa muito especial pra gente, né, Lari? Sim, a gente chamou a Valkyria Ion, né? Agora eu sei que a gente falava Valkyria John, mas é Ion, vem do alemão. E ela foi nossa professora durante a faculdade, foi professora em vários semestres, assim, acho que desde o primeiro semestre ela acompanhou a nossa jornada dentro da faculdade. E ela é mestre e doutora também em comunicação e educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E vai conversar um pouquinho com a gente sobre como é que é essa experiência de ser professora num momento tão radical de transformações, né? O que me levou a escolher como profissão o jornalismo, lá quando eu tinha os meus 18 anos, e né, isso é uma tarefa muito difícil para qualquer jovem, mas eu sempre soube que eu queria alguma formação na área de humanidades. E aí o que me fez decidir pelo jornalismo, eu tinha dúvidas, né, entre jornalismo e letras, porque o que me motivava era a questão de que eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever. Já na graduação eu tive experiência com iniciação científica, que foi altamente rico para mim, e isso me levou então logo depois uns 2 anos depois que eu me formei, a já querer ingressar no mestrado para desenvolver mais essa potencialidade, né, de pesquisador. E eu entendo também que foi muito do gosto pela pesquisa que me levou ao próprio jornalismo. Eu fui compreendendo ao longo da graduação e certamente ao longo da minha formação como pesquisadora que ser jornalista é seguir, né, todos os princípios que regem o fazer científico, o fazer de um pesquisador. Essa noção que a gente tem aplicado muito ao nosso cotidiano de bolha, ela é muito visível também no cotidiano da sala de aula. Eles têm um repertório, mas é um repertório das coisas que eles gostam, que eles estão já mais inteirados ou que eles já atuam. E aí me parece faltar um pouco mais de um repertório mais amplo, assim. Em algumas situações eu tenho percebido isso, até de um consumo efetivo de narrativas jornalísticas. Isso é um pouco assustador, assim, isso eu tenho percebido nesses últimos anos, assim, que o pessoal chega para fazer jornalismo com pouco repertório do próprio jornalismo, do tipo, sei lá, você chegar na sala de aula e perguntar... quem viu um telejornal ontem, vocês viram as manchetes do telejornal, as principais manchetes dos jornais diários de hoje? E isso que eu não estou pensando numa lógica de consumo jornalístico da minha geração, que vai ler o jornal que chega de manhã em casa ou vai ver o telejornal na TV aberta ou mesmo na TV fechada. Eu tô pensando na lógica de redes sociais mesmo, né? Muitos deles estão no Twitter, no Instagram, e nessas redes a narrativa jornalística ela também circula. E aí você faz pergunta do tipo, vocês viram a repercussão do não sei o que foi ontem ou que foi hoje e tal? E muita gente não viu. Então sempre você acaba se questionando assim, puxa vida, mas eles estão super inseridos dentro do contexto tecnológico,
e ao mesmo tempo parece que não, assim, né? Parece que não estão fazendo o uso efetivo. Inclusive eu brinco muito, cada turma nova que eu vou dar aula, eu sempre faço a pergunta, quem aqui quer viver do jornalismo? E as pessoas levantam a mão. Daí a minha segunda pergunta é, quem aqui paga para consumir conteúdos jornalísticos? Aí, sendo bem otimista, é uma meia dúzia de gato pingado. Eu digo, mas gente, vocês querem viver da atividade profissional do jornalismo, mas vocês próprios não pagam para o consumo da atividade jornalística, né? Então, parece um certo contrassenso e tal, mas é uma provocação, uma brincadeira para pensar onde se insere a nossa própria atividade profissional. O contexto da pandemia do coronavírus, ele evidenciou aquilo que todos nós, jornalistas, estudantes de jornalismo, professores de jornalismo e pessoas comprometidas com acesso à informação de credibilidade, a informação confiável, a informação que nos ajuda a alargar nossa visão de mundo, já sabia, mas que parecia meio abalada nos últimos anos, especialmente no nosso país, né, que é a questão da importância da atividade profissional do jornalismo. Todas essas semanas, né, esses mais de 2 meses, no caso do nosso país, claro, que a gente está vivendo sob esse temor constante de um futuro que a gente não sabe como vai ser, que futuro esse que é o dia da manhã, inclusive, tem sido um conforto, né, saber que temos profissionais e veículos altamente comprometidos com uma cobertura preocupada mesmo em esclarecer a população, em várias informações que elas necessitam para salvar a vida, né? O jornalismo é uma profissão de interesse público, né? Eu sei que é clichê, mas aquela velha frase de não existe um país livre sem uma imprensa livre, uma imprensa que possa agir com qualidade, é evidente agora nesse momento, nesse contexto de pandemia. Imagine se nós dependêssemos exclusivamente das informações governamentais ou das informações das redes sociais, com uma quantidade enorme de informações falsas, deliberadamente falsas ou ingenuamente, né, pra gente ser otimista, trabalhadas de modo equivocado. Imagina se nós não tivéssemos, né, o jornalismo, os veículos jornalísticos para nos darem as informações sobre o que está acontecendo. A própria Organização Mundial da Saúde, né, ali no mês de março já, ela falou que havia uma preocupação da entidade que, para além da pandemia, a gente tinha uma infodemia, que era uma quantidade absurda de informações equivocadas, de informações falsificadas, de informações deliberadamente trabalhadas de modo a confundir a população dentro das guerras políticas, né, que nós temos visto associadas ao coronavírus. Infelizmente, né, porque agora a luta de todos nós é pela vida, é contra o vírus, e no fundo ele tem sido usado em vários governos, não só no nosso, como plataforma política, como forma de manter várias plataformas que já eram intencionais antes da pandemia e que vão enxergando nesse contexto o momento certo para colocá-las em prática. Então, os ataques que o jornalismo, a imprensa, os veículos vêm sofrendo estão totalmente articulados com a lógica, né, de que eles evidenciam as inoperâncias, as inconsistências, a ignorância e o mau caratismo, inclusive, de vários líderes políticos, de várias lideranças, de vários formadores de opinião, né? Então, nós já vivíamos num cenário que vinha se agravando há alguns anos, de ataque mesmo, né, à imprensa, aos veículos jornalísticos. Infelizmente, o Brasil, ele historicamente figura entre os países da América Latina, do mundo, né, com mais ataques à imprensa, com mais agressão aos profissionais de imprensa, e inclusive com números muito altos de agressões físicas e de mortes, né, de profissionais do jornalismo na sua atividade profissional, seja no ato, né, das coberturas, nas guerras civis que acontecem nos centros urbanos do nosso país todo santo dia, ou nas trincheiras, né, das nossas reservas florestais e nesses territórios obscuros, né, onde muita politicagem e muita falta de comprometimento com o interesse público imperam num país tão continental como o nosso, inclusive. Então, o que motiva os ataques à imprensa é também o demonstrativo de que ela tem feito o seu trabalho. É por isso que talvez,
talvez romanticamente, a gente chame a nossa profissão de quarto poder, e acho que essa definição, ela é extremamente válida nesse momento, porque é a imprensa que fiscaliza todos os outros poderes. É esse o papel que ela tem. Pode me acusar de ter um ideal romântico, mas é isso que eu acredito que seja a profissão que eu escolhi e a profissão que eu ajudo a formar, né? Que o dia que eu não acreditar, eu sempre brinco com isso, não brinco não, é muito sério. O dia que eu não acreditar mais nisso, eu não vou mais ficar na docência. Não faria o menor sentido eu continuar sendo professora de jornalismo, não faria o menor sentido continuar formando jornalistas e pesquisadores em jornalismo se eu não acreditasse nessa profissão, nessa atividade, na importância gigantesca que ela tem para o bem da sociedade, para o interesse público, para o exercício da cidadania, para o exercício da democracia. Não tem país livre sem imprensa livre. E se a imprensa... Isso é um recado para todos nós e para todo cidadão. Se a imprensa está sendo duramente atacada, se ela está sendo duramente maltratada, se os profissionais estão sendo agredidos, simbólica, verbal ou fisicamente, isso fala muito de quem nos lidera. Não é possível haver uma boa liderança que não respeite a atividade profissional do jornalismo. Eu acho a Val incrível, assim, eu acho essa visão dela sobre o jornalismo muito legal. Quando a gente convidou ela, uma das coisas que eu lembrei é que ela faz estudos e análises muito contemporâneas, assim. É muito louco essa relação com a didática, assim, né, de estudar o jornalismo. Eu acho que quem vai formar novos jornalistas é uma pessoa muito apaixonada pela profissão, sabe? É uma pessoa que realmente entende o poder e a responsabilidade de levar para o mercado de jornalismo, que é um mercado tão importante, pessoas que entendam o seu papel, sabe? E a Val, para mim, representa isso. A Val me deu aula, acho que desde antropologia, eu lembro de um livro que era de cultura, assim, o que é cultura, me deu aula de redação, de jornalismo científico, de jornalismo quanto é jeito. Ela deu várias disciplinas pra gente, assim, e era sempre uma professora muito inspiração, assim, a gente teve, eu acho que o período que eu fiz a faculdade na Univale, assim, os professores eram realmente muito bons, assim, né, foi um período muito feliz, assim, hoje eu olho, né, pra essa época, era uma época difícil, mal remunerada, né, ganhava muito mal, trabalhava bastante também, mas era muito divertido, assim. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, no depoimento da Val, é quando ela fala sobre a relação dos alunos com relação a, tipo, você quer viver do jornalismo, mas você financia o jornalismo hoje em dia, porque de alguma forma esse jornalismo precisa ser pago, né, e jornalismo de qualidade custa dinheiro, ele precisa de pessoas com tempo para apurar, então e é realmente um desafio muito, muito, muito grande. Já era um desafio nos últimos anos, a gente tem visto e todo mundo sabe que o jornalismo está em crise há muitos anos, e principalmente nesse momento de pandemia, né, que acho que acentuou para vários negócios. A gente está vendo a economia sofrendo, penando, né, não vou nem começar a citar nomes aqui, mas a gente está vendo as redações sofrendo muito, assim. Esse final de semana, inclusive, circulou a última edição do Jornal do Correio Lagiano, que era o jornal que os meus avós assinavam e que foi o jornal que me aproximou do jornalismo, assim, sabe? Um jornal de 81 anos de existência que parou totalmente de circular e, inclusive, encerrou site, sabe? E se falar só do local, mas eu posso falar que também que nessa semana a Vice fechou o escritório no Brasil. Então é muito preocupante, assim, a gente pensar que tem gente na faculdade, que a gente tem ótimos professores, que tem alunos interessados, mas que isso precisa se financiar de alguma forma, né? E nesse cenário a gente fala tanto da importância do jornalismo no momento que a gente vive, né? Mas o jornalismo, ele nunca foi tão acessado e, ao mesmo tempo, ele nunca foi tão pouco remunerado, né? As receitas dos veículos têm caído vertiginosamente, mesmo os online. Então, acho que é bem importante que as pessoas entendam a necessidade da informação e da necessidade do investimento na informação, para quem pode, claro, mas a gente encontrar caminhos, né? E uma outra coisa que eu tava pensando muito sobre essa pauta é como nesses últimos anos, e faz só 10 anos que a gente se formou, então, né, um caminho bem curto, ainda. O jornalismo passou por momentos muito dicotômicos, assim, muito estranhos, de um ataque muito grande, né? Então, os jornais foram atacados
pressionados politicamente e economicamente como nunca, e ao mesmo tempo de um protagonismo dele grande quando a gente fala nesse aspecto de mudança, de agente, de vaza-jato, de todas essas informações que estão chegando a gente através da imprensa. Então, eu acho que também é uma coisa louca a gente olhar para como a gente mesmo, como jornalista, vê a nossa profissão, né, Larissa? Eu acho que eu já tive momentos em que eu olhei para o jornalismo e pensei, mano, não confio na profissão que eu mesma escolhi, e em outros momentos eu já olhei para o espelho e pensei, cara, você é jornalista, olha o peso que isso tem, sabe? Olha o momento que isso tem, porque no interior de onde a gente começou, né, de onde a gente começou a pensar na profissão, o jornalista, ele tem respeito, né, o jornalista tem uma profissão muito digna, muito respeitosa, muito valorizada, e a gente passou por períodos que isso não aconteceu tanto, assim. Então, hoje, tudo que tá acontecendo, por tudo que tá acontecendo e com tudo que tá acontecendo, eu acho que a minha relação com a profissão, ela voltou a ser uma relação de muito amor, assim, de muito respeito, de muito, muito desejo, sabe? Uma relação de desejo de ser jornalista, de praticar o jornalismo, de entender o jornalismo, de valorizar, de incentivar, de financiar o jornalismo. E isso é muito bonito, assim, eu tô com o olho cheio de lágrimas nesse momento, porque é realmente uma profissão que eu gosto muito e que eu me orgulho muito. Eu acho que... Eu sempre penso assim, quando a gente fala de alguém que quer fazer jornalismo e vem, e aí, eu quero fazer, o que você acha? E aí a gente, instintivamente, a gente sempre fala, não! Mas eu acho que no fundo a gente tá mentindo, né? Somos umas baita mentirosas quando a gente fala isso. Porque, por um lado, né, eu acho que toda profissão vive seus desafios e tá certo que é difícil um jornalista ganhar muito dinheiro no Brasil e tal, mas não é exatamente isso que nos move, assim, né? Eu acho que não é esse sentido, assim. Seria muito mais fácil, e sem desmerecer, ter feito um concurso público como os meus pais falaram pra eu fazer, como os teus pais também queriam que você fizesse, né? Mas eu acho que existem aspectos, assim, que a gente não consegue fugir muito, né? Tipo, quando você quer fazer, sinto muito, né? Se uma pessoa vier hoje me falar, eu quero fazer jornalismo, o que você acha? Eu falo, olha, fácil não é, mas se você quer fazer, talvez você encontre o teu caminho nesse meio e talvez isso valha a pena pra ti, né? Acho que Cara, aconteceu comigo hoje, isso. Hoje. No dia que a gente tá gravando esse programa, eu descobri que uma prima minha vai prestar vestibular pra jornalismo no fim do ano. E aí me perguntaram, e aí, o que você acha? O que você tem pra dizer pra ela? E a minha foi exatamente, você descreveu exatamente o que eu passei sem nem saber que eu tinha passado. Porque a minha primeira reação foi pensar, né? Faz isso não. E aí, depois eu pensei, cara, mas como não faz isso não? Eu sou tão feliz nessa profissão, sabe? Eu me sinto tão realizada nessa profissão. De novo, não é uma questão de reconhecimento financeiro, porque se fosse, certamente não seríamos. Mas é uma profissão que me dá tanto orgulho, então faz sim, sabe? Vai fazer jornalismo sim, vai estudar da forma como você acha que tem que estudar, vai se especializar como você acha que você tem que se especializar, sabe? Então é muito louco. E aí, quando a gente foi fazer esse episódio, né, amiga? A gente começou a pensar em trazer jornalistas para conversar com a gente. E aí a gente começou a pensar nos produtos de jornalismo que a gente gosta muito, né? E aí foi impossível não listar a Piauí, não listar o Greg News, que é um formato novo, mas que é jornalismo. E a gente lembrou também do Democracia em Vertigem, que é um documentário que tem muitos aspectos de jornalismo e que sim, foi lá pro Red Carpet do Oscar esse ano. E aí a gente chegou numa pessoa que a gente acompanha há muito tempo e que está envolvida em todos esses projetos, que é a Carol Pires. A Carol, além de jornalista, ela é roteirista, ela é mestre em política latino-americana e a gente conseguiu conversar com ela e ela trouxe um depoimento muito legal sobre como é atuar no jornalismo nesse espaço em que a repercussão de tudo que ela faz é muito grande. Então, conta aí, Carol. Eu sempre gostei muito de escrever. E desde bem novinha eu achava que sabia escrever poemas, e claro que eu não sabia, que eu não sei até hoje, mas sei lá porque isso me levou a pensar que eu queria ser jornalista, antes mesmo de saber o que realmente fazia um jornalista. Eu acho que eu fui crescendo e quando eu fui entendendo melhor, foi fazendo sentido de que era isso mesmo que eu queria. Meus interesses convergiam mesmo para o jornalismo. Mas acho que foi na eleição de 2002... Estava no 2º ano do ensino médio. Não sei, aqueles meses de campanha acenderam em mim essa vontade de entender mais sobre política.
Eu lembro de ter ficado meio vidrada na eleição, então já entrei na faculdade com essa meta, assim, de trabalhar com política. Daí, claro que na faculdade você conhece o pessoal da faculdade, o pessoal de cinema, de publicidade. Eu fiquei meio encantada por cultura um tempo, fui trabalhar nos filmes, conheci um pessoal que fazia filmes lá eu sou de Brasília, que fazia uns filmes. Fui trabalhar como assistente de produção e tal. E aí, quando já faltavam uns 2 anos para eu me formar, eu pensei, bom, eu tenho que pelo menos fazer um estágio em política para eu ter certeza que não é mais isso que eu quero. E aí, consegui um estágio com o Ricardo Noblat, que na época tinha o primeiro blog de política do país e estava dando vários furos no caso do Mensalão. Então ele estava muito em evidência, ele também era um jornalista muito importante em Brasília, porque ele tinha sido diretor do Correio Brasiliense, ganhou uns prêmios ESSO na condução do jornal lá, então eu fui atrás dele, ele me deu uma chance e foi assim que eu comecei. E aí nunca mais parei, era claramente o que eu queria fazer. Então, uma coisa que eu ouvia muito quando eu comecei a trabalhar como repórter, ainda como estagiária, na verdade, lá no blog do Noblat, eu ouvia muito dos jornalistas que era mais fácil ser mulher, porque você conseguia ser recebida pelas fontes. Então, ali no começo, eu realmente achava que podia ser mesmo. Eu achava fácil pedir para tomar um café com algum senador e ele topar. Só para explicar, porque no Congresso tudo é tomar um café, tá? Você pede para tomar um café, é como pedir para ter uma conversa em off. Você pergunta, você pode tomar um café comigo? Tá subentendido que o que eu quero, na verdade, é ter uma conversa ali no gabinete para entender em off o que está acontecendo nos bastidores, ter uma pista de por onde seguir. Mas depois eu fui percebendo que, sei lá, esse senador, esse ministro que me recebia, quando ele tinha uma informação realmente importante, não era para mim que ele passava, era para algum repórter homem. Então, pode até ser mais fácil, por uma questão até errada, você conseguir primeiro um café, conseguir ser recebida primeiro, conseguir se apresentar primeiro. Mas isso nem um pouco significa que você vai conseguir manter aquela relação e transformar esse político numa fonte de confiança e que possa te passar informações, em que você vai saber que não está te mentindo, não está tentando plantar uma nota do interesse dele na sua matéria e tal. É isso, acho que não é todo mundo, não é um ambiente completamente promíscuo. Cubro política há muito tempo, mas tem algumas histórias, assim, de gente que te chama pra jantar com segunda intenção, enfim. Mas acho também que de um tempo pra cá, muitas mulheres entraram no jornalismo, né? As redações hoje são muito femininas, não tanto em cargos de chefia, mas o reportariado é bem feminino. Então, e muitas delas são excelentes repórteres investigativas, e elas abriram caminho para que tenha mais essa confiança fonte repórter, que não seja só entre homens. Então, acho também que de quando eu comecei para hoje, mudou muito. Eu tenho algumas histórias de assédio, em vários níveis de assédio, assim, nada muito grave. Muito grave no sentido de nada físico. Tem um senador, que eu não vou dizer o nome, mas que sempre faz uns comentários horríveis sobre as roupas das repórteres. Eu lembro de uma vez que ele falou para uma colega que não ia responder pergunta dela porque ela estava com roupa de ginástica. Teve uma vez também que eu fui almoçar com ele no Senado, e eu fui com um vestido bem largo, assim. Quando eu cheguei na mesa, ele perguntou, veio vestida de grávida? Isso já tem essa pessoa, tá lá ainda. Tem um senador que eu já abandonei numa mesa de almoço porque ele começou a me cantar de um jeito meio palha, assim. Eu pedi pra ele parar, ele não parou, levantei e fui embora. E até hoje passo e finjo que nem conheço. Mas acho que o que mais me chateou foi uma vez que eu tava com uma fonte que eu conhecia já há uma década. Era uma pessoa em quem eu confiava muito, confiava nas opiniões, confiava nas informações. E um dia, do nada, ele me cantou, assim, durante um almoço. E foi um choque, porque eu já tava com a guarda baixa, né? Não achei que depois de 10 anos aquilo ia acontecer. Sei lá, foi meio desolador, assim, achar que nunca eu posso estar relaxada, assim, que sempre você pode esperar vir uma cantada do nada, assim, e te tirar do seu lugar de profissional. Olha, eu comecei trabalhando em sites e jornais, né? E eu gostava da energia de correr atrás de uma notícia a cada dia. Eu gosto de estar no Congresso nos dias quentes, assim, os dias de crise. Não tanto nos outros dias, que é meio que você tem que capinar muito ali. Mas, não sei, eu sentia nos jornais que eu não tinha tempo nem espaço para realmente escrever, sabe? Que é o que eu gosto mesmo, assim, de pensar na construção da história. Não dava muito para contar histórias, né?
Então acho que eu me realizei mesmo quando eu fui trabalhar na Piauí, que é uma revista que te dá um luxo do tempo, né? Tempo para apurar, tempo para escrever, liberdade para experimentar estruturas de texto. E aí quando eu fui fazer o Democracia em Vertigem, o documentário da Petra, foi uma maratona, né? Porque foram 3 anos para escrever e montar, enquanto a política seguia todo vapor. E tinha um fato novo a cada dia e fatos que iam mudando nossa opinião sobre o que já tinha passado. Então que às vezes a gente tinha que voltar, reescrever, remontar. Mas sabe que até no final eu ainda percebia que minha memória sobre o filme, minha relação com o filme era muito textual, mais do que imagética. Eu lembro até que às vezes a Petra falava assim, vamos mudar. Sabe aquela hora que o cara de chapéu aparece? E eu pensava, gente, existe uma pessoa de chapéu nesse filme? Porque na minha memória do filme, tudo era mais sobre a narração, assim, sobre o contar em palavras. Mas me abriu, né? Me abriu o olhar para outras formas de contar as histórias, assim. Eu acho que essa experiência do filme, de trabalhar com narrativa em texto, imagem, som e ter tudo casadinho, acho que foi o que me despertou essa vontade de fazer algo meu, assim, ser um pouco mais protagonista do meu trabalho, como eu sou quando eu escrevo, assino uma coluna e tal, esse é o nome que tá ali. No filme é um trabalho super coletivo. E aí, daí, me surgiu essa ideia de fazer um podcast, que, enfim, tem 1 ano que eu tô fazendo, não tá no ar ainda, porque ele vai ser com 6 episódios limitados e acaba aí. Mas eu amei fazer. Eu acho que no fim cada história cabe em muitos formatos, sabe? Mas com a experiência você vai ficando claro pra você qual história pode ser melhor aproveitada em cada formato, não sei. Eu acho que a epidemia, que é horrível, ela também tá sendo uma espécie de filtro, né? Vai ficando muito claro que certos políticos são cruéis, que alguns influenciadores digitais são más influências. E também acho que fica evidente que a imprensa cumpre um papel indispensável, que as redes sociais não conseguem alcançar, sabe? O jornalismo, ele organiza a informação, ele apresenta vários pontos de vista, ele contrasta esses pontos de vista e ele te promete uma informação checada, confirmada, cientificamente comprovada. Você pode se sentir confiante de acreditar naquilo. E acho que a gente está sendo atacado dessa forma hoje em dia porque quem lidera esses agressores é alguém que é prejudicado pela verdade, né? Então precisa tentar destruir o mensageiro. É estranho passar por isso, assim. Eu fiquei abalada no começo, porque era como se até outro dia eu tivesse uma profissão prestigiada e de repente eu sou o mal da sociedade. Mas passando esse baque inicial, acho que hoje dá pra entender que esses ataques dizem muito mais sobre quem ataca. Olha, eu sou completamente apaixonada e muito fã da Carol. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas uma das coisas que a Carol fala é sobre abuso, né? Sobre situações com fontes que não são exatamente o que a gente espera dessa relação. Aí eu fui procurar um estudo muito legal que chama As Mulheres no Jornalismo Brasileiro, que foi realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. E essa pesquisa tem 4 dados que me chamaram muita atenção. Um é que 64% das jornalistas já dizem ter sofrido abuso de poder, tanto de fontes quanto de chefes nas redações. 83% das entrevistadas já sofreram alguma violência psicológica, 70,4% já receberam cantadas, que trouxeram desconforto no exercício da profissão, e 1 em cada 10 jornalistas já receberam propostas de favores sexuais em troca de informações ou benefícios relacionados ao trabalho. A gente já falou aqui, um dos nossos primeiros episódios sobre machismo no ambiente de trabalho, que tanto eu quanto a Larissa já passamos por situações como essas no exercício da profissão, então ninguém falou que seria fácil, né? Especialmente para quem lida com muitos homens ou para quem tem uma posição de editoria que tem essa relação com homens. Então acho que é bem importante que a gente deixe claro isso também, de que no jornalismo, assim como em várias outras profissões, o fato de ser mulher pode sim trazer um agravante, trazer uma periculosidade aí pro rolê. E também acho que é importante a gente ressaltar que as mulheres são maioria, né, no jornalismo. Tem uma pesquisa, essa pesquisa já é um pouquinho antiga, mas é uma pesquisa que foi feita pela FENAGE em parceria com a UFSC em 2012, 2013, que mostrava naquela época que 64% das profissionais de jornalismo eram mulheres. E aí um outro dado também, quando a gente fala em assédio
assédio, em violência contra jornalistas, no ano passado a gente registrou 204 ataques sofridos por profissionais de imprensa, né, sendo que metade disso foi causada por você sabe quem. Vou começar a me referir assim como se fosse Voldemort, sabe? E hoje, enquanto a gente tá gravando no domingo aqui, final do dia, eu tava olhando no Twitter agora há pouco e a Daniela Lima postou um texto em solidariedade a uma colega que estava cobrindo mais uma daquelas aparições lunáticas de domingo do Bolsonaro, e aí ela conta que uma jornalista foi agredida com o mastro de uma bandeira por uma bolsonarista em Brasília enquanto se preparava para entrar no ar, uma repórter da Bandeirantes. E a agressora chegou a ser filmada e ainda sorriu para a câmera. E era a bandeira do Brasil que ela balançava quando estava agredindo a Clarissa Oliveira, que é repórter de TV. Então, cara... bom, né, a gente também já falou sobre as agressões que foram sofridas pela Patrícia Campos Melo, a Vera Magalhães, a Miriam Leitão também já sofreu todo tipo de violência nesse período. É realmente muito difícil, assim, e já vi muita coisa em redação também, que também me fez desanimar muitas vezes da profissão, assim. Acho que ainda é uma profissão muito difícil para mulheres, acho que é uma profissão que não abraça a maternidade, que não... Mas também ela tá mudando de tantas formas, né, que talvez a gente acabe encontrando os seus meios nessas dificuldades. O que eu acho muito legal do depoimento da Carol, sim, todos esses dados são muito tristes, mas o que eu acho muito legal desse depoimento é a gente colocar um holofote sobre esses assédios e esses abusos que acontecem todos os dias e não são filmados, né? Porque todos esses casos que a gente falou ganharam uma repercussão, são muito importantes, sim, é um absurdo, sim, mas isso acontece sempre, né? Quando em Brasília tem inúmeros relatos de mulheres que já sofreram esses pedidos dos nossos queridos senadores e deputados de favores sexuais e tudo mais. Mas não quero me prender nisso porque eu acho que o currículo da Carol e as experiências que ela traz são muito engrandecedoras, assim. Eu sou muito fã da Carol, acompanho ela há muito tempo, gosto muito de tudo que ela produz. E uma coisa que eu acho muito legal sobre ela é exatamente essa questão de o jornalismo se transformar. O jornalismo, ele é metamorfose total, assim. Então, o próprio fato da gente estar aqui falando num podcast, o próprio fato dela se envolver também com o roteiro, um formato como o formato do Greg News, que é ao mesmo tempo metáfora do jornalismo e jornalismo em si, né? Então, eu acho o jornalismo lindo por isso, assim. Acho que se a gente levasse todos os produtos de comunicação, de mídia, de informação, com um pouco mais de jornalismo, se a gente tivesse jornalistas nesses produtos, né, que são relacionados com comunicação, a gente teria resultados incríveis como esses. Então, eu sou realmente muito apaixonada pela trajetória da Carol, porque eu acho que ela mostra isso, ela é uma jornalista muito preparada e que soube levar esse preparo e esse conhecimento e esse olhar e esse método que é o jornalismo, porque o jornalismo não deixa de ser científico, como disse a Val, né? Ele não deixa de ser um método. Então, acho que ela conseguiu levar isso para outros formatos e isso é muito inspirador, assim, que mais jornalistas estejam nos documentários, nos programas de TV e mais jornalismo se represente nesses espaços. Sim, exatamente. Eu lembro muito da cobertura das eleições de 2018, da Carol publicando textos semanais, assim, e eram textos sempre muito, muito bons. Eu gostava muito dos textos dela na Piauí, conheci o trabalho dela na Piauí. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa, assim, quando eu vi que ela estava também por trás do Greg News e do Democracia em Vertigem, né? E acho que isso só prova, né, o que eu já tinha falado no começo do nosso episódio, assim, que essa possibilidade de trabalhar em várias frentes, né, que me encanta muito no jornalismo, né? A gente não se limita, se você é um médico, você atende num consultório, ou você atende num hospital, você, sei lá, dá aula, você não... parece que o leque de possibilidades é um pouco mais restrito do que pra gente, né? Total. E a gente foi conversar com outra pessoa que também é bem inspiradora para mim, que eu também acompanho há bastante tempo, e que trouxe o jornalismo para esses formatos diferentes. Quando eu comecei a seguir ela nas redes sociais, no @mequetrefismos,
Eu não sabia que ela era jornalista, eu seguia pelo conteúdo mesmo. E aos poucos, sabe quando a pulguinha vai plantando atrás da sua orelha, assim? De que tem alguma coisa a mais nesse conteúdo criado pra internet. E aí eu fui descobrir que ela é jornalista, que a Luísa Brasil, além de jornalista, além de ter o Instagram, ela ainda tem um site. No site tem coisas incríveis. Tem uma seção que eu me apaixonei no site dela, que chama Lista Negra. E é uma lista de mulheres negras que fazem a diferença no mundo da moda, no mundo do entretenimento. Então eu me apaixonei muito pelo conteúdo dela, sigo ela há bastante tempo, sugiro que vocês sigam. E aí a gente foi falar com a Luísa Brasil sobre como o jornalismo também tem outras facetas, né? Porque a Carol representa esse jornalismo das editorias muito próprias, né? Ela trabalha com política e a Luísa trabalha com entretenimento, mas levando o jornalismo pra moda e pro entretenimento. Fala aí, Luísa. Estudar jornalismo pra mim parte do âmbito da moda, porque eu fiz faculdade de moda e eu tive uma frustração muito grande, porque no fundo moda era sobre fazer roupas, desenvolvimento, apesar de achar isso super bacana, não é a minha área de expertise. Eu sempre gostei muito de escrever, desenvolver textos, pensamento crítico, então eu decidi migrar pro jornalismo e foi muito importante. É óbvio que eu não tinha noção, né, eu comecei a estudar moda, jornalismo em 2006, eu não tinha noção de como estaríamos hoje em termos de formatos, mas eu já tinha muito um olhar pro digital. Eu já entendi que o digital era a linguagem do futuro, em meio a uma série de questões que o jornalismo tradicional daquela época já tinham, né? Que o tradicional seria a rádio, TV e o impresso. Então, eu comecei a ver também a moda como esse espaço muito importante para a construção dos territórios digitais, porque tinha uma Érica Palomino com o site, a Lilian Patti também, tínhamos também a Glória Calil, enfim, os grandes nomes da moda, todos já estavam no espaço digital. Então foi aonde eu comecei a minha atuação com moda. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um racismo estrutural, né? Então o negro, quando ele tá no espaço acadêmico, e aí esse recorte vai para o espaço acadêmico de elite, porque eu estudei na PUC Rio, e aí nas formações que eu tive com moda, que acabei trabalhando com o mercado de luxo em São Paulo e com um dos maiores nomes de moda, que é a Costanza Pascolato, é óbvio que esse racismo escancarado, ele bate na minha porta, assim, diariamente. Porque vai desde o lugar que eu tinha que estar enquanto jornalista, as pessoas querendo decidir que tipo de moda eu trabalho ou eu escrevo, ou quando eu chegava numa label, algo de luxo, pessoas achavam que eu não era jornalista, eu não era a assessora digital da Costanza. Eu talvez fosse uma cuidadora, uma babá, enfim, de alguém, ou, sabe, coisas do tipo. Sempre deslegitimando a minha competência enquanto comunicadora. Então, óbvio, eu não vou te enumerar um caso, mas toda uma vivência que o racismo estrutural nos impõe de querer comprovar, mesmo que não sendo, que você não merece estar naquele espaço. Olha, a gente nunca acha que chegamos lá, né? Eu tenho muitas conquistas, reconheço todas elas, sou muito grata. Tento não emplacar a síndrome da impostora dos meus fazeres, isso é um grande desafio, mas eu acho que quando eu vejo esse lugar de reconhecimento e sucesso pelo que eu faço, quando eu sou percebida enquanto Luísa Brasil, enquanto Mequetrefismos. Não que eu seja a assistente de alguém ou a fulana que pertence ao veículo tal. Quando as pessoas me validam pelo meu nome. Então isso é um bom sinal de que as coisas estão dando certo. Para mim, o papel do entretenimento, hoje em dia, é ser um bálsamo, ser leveza para um momento tão complicado, mas também ser informação. Eu acho que não dá mais pra entreter sendo alienador, né? E na moda acaba sendo a mesma coisa. Não dá pra você falar em look do dia, falar em uma coisa de ostentação, né? Acho que a gente tem que ser coerente com o tempo, com as novas necessidades. Então, assim, eu acho que em qualquer ramo, em qualquer setor, quem não falar com coerência, com adaptabilidade, né, e empatia, não sobrevive. E o papel do comunicador e do jornalista, né, é ser uma fonte segura e criteriosa em torno da informação, né? Não é mais sobre o achismo. Eu acho que você pode até ter uma opinião, mas são sobre dados, são sobre análise, são sobre fontes confiáveis, né? E o papel do jornalista, hoje em dia, nada mais é do que ser esse guardião das informações verídicas. O papel do jornalista, hoje em dia, mais do que
só transmitir uma informação, a gente tem que ser educador. A gente tem que ter didatismo, entender sobre inúmeras linguagens, ter uma narrativa acessível, porque a gente precisa sim reeducar a sociedade como um todo, para que ela tenha senso crítico diante dos fatos. E aí, sobre fatos, não há argumentos. Então, assim, eu acho que trazer a verdade, mas também ajudar a sociedade a estabelecer critérios e crítica dentro do que se absorve enquanto conteúdo, enquanto informação. E para as mulheres que estão ingressando no jornalismo ou no trabalho com conteúdo, enquanto comunicadoras, enfim, o que eu tenho de mais valioso para falar é que o nosso lugar é onde a gente quiser, né? Porque durante muito tempo, ou desvalidavam os espaços femininos dentro do jornalismo, ou também ficava aquela coisa, mulher no jornalismo, ou falava de moda, como se fosse algo ruim, né? Fofoca ou culinária, né? Sempre deslegitimando esse lugar da mulher. E a gente tem que estar em tudo, no esporte, na economia, na política, enfim, o lugar de mulher no jornalismo é aonde ela quiser. Eu lembro, na época da faculdade, também tinha muito essa discussão, assim, do que era jornalismo, se você cobrir coluna social, se você trabalhar com moda, isso não é jornalismo, meio que colocando num nível abaixo, assim, né, e eu lembro que eu sempre achei isso muito ridículo, porque assim como a gente fala de cobertura de política, de economia, de segurança, de cotidiano, cidade e tal, que hoje em dia não existe nada mais dessas divisões, esse olhar pro comportamento da sociedade, seja através da cultura, seja através da moda, eu lembro que sempre me interessou muito, assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada por coluna social, era também uma pessoa muito apaixonada por coluna social, sabe, e acho que a Mônica Bergamo, por exemplo, meu Deus, né, o maior exemplo de que coluna social é informativa também, né, Marina? Sim. Então, acho que também tem muito a ver com o trabalho da Luísa, assim, de que, cara, não existe o fazer jornalístico, ele não se restringe só a assuntos hard, né, só o que é pesado, só o que é o olho do furacão, assim, tem muita coisa que envolve jornalismo e que vai muito além desses temas mais pesadinhos mesmo. O próprio jornalismo tem questões que vão além desses temas, né, então a gente já tá finalizando o programa e a gente ainda não falou sobre diploma, a gente ainda não falou sobre referenciais teóricos, a gente não falou sobre várias coisas que são assuntos do jornalismo, e o jornalismo é isso, assim, é uma profissão que tem muitas facetas, e eu concordo muito contigo, assim, eu acho que o jornalismo é um modo de fazer, sabe, e esse modo de fazer independe da editoria que você vai tratar. Eu conheço, pela minha profissão, por trabalhar com assessoria de imprensa, eu me relaciono com muitos jornalistas, né? E eu conheço jornalistas de coluna social, jornalistas que têm relação com entretenimento, que têm relação com outras editorias que não são essas editorias ditas mais respeitáveis, entre muitas aspas, né? Porque a gente discorda disso. E fazem um trabalho de investigação, fazem um trabalho de apuração, fazem um trabalho de conversa com as fontes muito intenso e muito legal. Então, é mais uma prova de que o jornalismo pode ser apaixonante, esteja ele falando do que estiver, né? A gente falou aqui que a gente começou a faculdade, eu comecei a faculdade pensando na revista Bravo, pensando, né, no background das revistas da Super, da Capricho, da Veja, que já foi uma super potência, né, no Brasil, que estava na Veja era meio que o que se escrevia, sabe? Então, o jornalismo, ele tem essas várias facetas muito apaixonantes e eu trago todas elas comigo, assim. Acho que o jornalismo, ele tem esse potencial para mudar o mundo e eu acredito nisso e é por isso que a gente está aqui fazendo podcast, é por isso que eu tô lá todos os dias trabalhando com informação e é por isso que a gente é tão apaixonado por essa profissão, né? Sim, e eu também tô na rádio todo dia falando de entretenimento, falando, né, isso não me faz menos jornalista, assim, né, acho que abraçar essas diferentes vertentes, porque afinal a gente também, como pessoas, nós também somos várias coisinhas de interesse, né, e acho que principalmente entender assim, que nesse momento, mais do que nunca, o jornalismo se faz fundamental. Acho que se a gente não tivesse jornalismo, a gente estava completamente fudido no mundo. E fazer de novo um apelo, né? Acho que eu faço mais ou menos um programa assim, já tá ficando frequente assim nas minhas falas, de que se você puder, assim, por favor, apoie
alguma iniciativa jornalística, um artista, alguma coisa nesses momentos, né? Porque a gente pode não estar exatamente lá na linha de frente, mas o trabalho de jornalistas é realmente necessário nesse período tão complicado, né? E a gente realmente precisa pensar que a gente vai ter um país destroçado, assim, daqui a um tempo, e que a gente vai ter que reconstruir, e nós vamos precisar de jornalistas também para ajudar a reconstruir esse país. Chegando então ao nosso momento aqui nessa mesa de bar, hoje com uma edição de 1 ano, eu me dei ao luxo de tomar uma taça de vinho, estou com as bochechas levemente rosadas enquanto gravo esse episódio, e antes de a Marina dar os recados, eu só preciso dar uma dica pra vocês, de que vocês têm que assistir a 3ª temporada de La Casa de las Flores, novelão mexicano que eu amo. A 2ª temporada foi boa, mas não foi tanto, mas essa 3ª temporada tá linda, e é a temporada final, então, tipo, se você não viu ainda, 3 temporadas pra você maratonar, lindo, super colorido, super LGBT, é sensacional, engraçado, muito bom mesmo. E inclusive tem um diálogo em que uma das personagens fala assim, você é um Bolsonaro ou o quê? Tipo, pra um cara que é burro, assim, eu amei. Vamos pros recados então, porque como é um episódio especial de 1 ano, a gente tem 4 recados, e são 4 recados, babado, confusão e muita gritaria. O primeiro recado é que agora a gente tem um outro jeito de ouvir os nossos episódios, que é no YouTube. Muita gente tem dificuldade com o agregador de podcast, ainda não se familiariza muito com procurar podcasts no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e tudo mais. Então a gente resolveu upar lá os nossos áudios no YouTube. O link tá lá na bio do Instagram, lá onde tem todos os nossos links de como nos encontrar. E há boatos de que esse canal do YouTube vai dar confusão ainda. Vai ter muita coisa boa por lá. Então já segue. Sim, meninas, dá o seu like, ativa as notificações. Né? Ativa o sininho. Adoro. Então esse é o primeiro recado. Você dá o segundo recado, amiga? O segundo recado, a gente vai fazer uma festa. Mas não vai ser uma festa presencial, não como queríamos, né, Marina? Porque a gente tinha um sonho, assim, de fazer algo muito grande nesse 1 ano. Mas não rolou, infelizmente, né? A gente tá vivendo aí no meio de uma pandemia. Mas a gente quer encontrar vocês de alguma forma. Isso mesmo, e como vai funcionar? Pra contar como vai funcionar, eu vou ter que te contar uma outra novidade, porque a gente tá assim, ó, hoje a gente tá impossível. Na quinta-feira agora a gente lança também mais um projeto que a gente estudou bastante pra fazer, que a gente já tava planejando há bastante tempo e agora ele vai virar realidade, que é a nossa newsletter. Então na quinta-feira agora, você que vai se cadastrar lá no Linktree, tem um link lá pra você colocar os seus dados, você vai receber a nossa newsletter com um texto exclusivo da Larissa, um texto exclusivo meu, todas as dicas do Mesa de Bar, que tem gente que pergunta, né, se é esse link mesmo, se é essa série mesmo. Agora tá resolvido, você vai receber na sua caixa de entrada. E nessa primeira edição, a nossa primeira notícia é o link da festinha. Então, você vai lá, assinar a newsletter, vai receber as informações e ainda vai ter o link da festinha. Perfeito, 0 defeitos. É uma cartinha. Você vai receber uma cartinha, olha que lindo isso. Todo mundo acha que a gente é parecida fisicamente, vai se surpreender como a gente é diferente escrevendo, não é mesmo? Sim, eu podia começar inclusive escrevendo sobre astrologia. Acho que vai ser meu tema. Tá tudo certo. E tem mais uma novidade, porque a gente tá assim, ó, hoje é isso. Tá que tá, né? Lá no link também, você quer falar, amiga? Fala aí. Calma, deixa eu pegar aqui. Ah, sim. Outra novidade, a gente se inspirou muito em uma amiga nossa, na Marina Andrade, e também na Gabi, que a Gabi também trabalhou comigo no A Notícia. A Marina fez aniversário hoje, no domingo, a gente tá gravando, e ela fez uma vaquinha virtual pra ajudar uma ONG nesse momento de pandemia. E aí a gente também pensou que, claro, a gente adoraria receber presentes, né? Se vocês estiverem pensando. Mas eu acho que mais do que tudo, nesse momento, a gente precisa usar esse canal do Donas pra ajudar de alguma forma, né? Pra gente se movimentar de alguma forma em prol da nossa comunidade, assim. E assim como a gente criou o Compre Delas lá nos nossos stories para que mulheres possam divulgar os seus negócios e vocês que nos acompanham possam conhecer esses negócios e consumir desses negócios, a gente agora quer fazer uma vaquinha para ajudar
ajudar o Instituto Bia Barros com doações. Então a gente vai abrir esse link também na quinta-feira, vai estar disponível para que vocês possam também contribuir de alguma forma com esse instituto que já participou aqui do Donas também com a gente e que está aí numa luta muito grande para trabalhar com questões de violência doméstica, de empoderamento feminino, né, que é muito, muito, muito importante nesse momento de isolamento e de crise econômica. A gente está vendo os casos de violência doméstica aumentarem vertiginosamente, então acho que a gente realmente precisa fazer algo para ajudar. É isso aí, então o Instituto Bia Barros é aqui de Blumenau e a gente vai pedir mimo sim, a gente tá pedindo pra você que ouve o Donas toda semana de presente pra gente, que você faça, se puder, claro, uma doação lá na nossa vaquinha pra gente poder contribuir com o trabalho do Instituto Bia Barros. Também tem uma coisa muito importante que eu queria falar nesse ano, que é: este podcast não seria possível se não fosse a participação dele, não é mesmo, Larissa Guerra? Bruno Stolfi, que homem! Esse homem nos aguenta há um ano, edita, sempre traz contribuições maravilhosas pra gente. É nosso principal consultor, nosso fiel escudeiro. Então acho que o agradecimento é mais do que necessário pro Bruno. Assim, Bruno, te devo uma garrafa de vinho. Várias já garrafas pagou, de vinho. Já mandei esses dias, né? Já pagou, inclusive tá aqui em casa pra gente tomar no dia do aniversário do Donas. Mas ele tá aqui na minha frente, então eu vou falar com ele olhando pra mim mesmo, que o Donas só é possível por conta dele. Ele é a pessoa que mais se dedica a fazer esse programa acontecer toda semana, que passa horas editando e mandando recortes pra gente das coisas, das besteiras que a gente fala, ele corta. Então, mozão, muito, muito, muito obrigado. Você é essencial pra esse projeto continuar. É isso, então. Feliz aniversário pra nós. Feliz aniversário, Marina. Feliz aniversário pra nós, amiga! Uhul! E aguardem que a gente tem planos de dominação mundial e vocês fazem parte disso, não é mesmo? Luxo, glória, riqueza, poder, dominação mundial, é nóis. Até semana que vem, gente. Um beijo.